Salmo 15. Vamos pular vários salmos, porque são repetitivos, falando sobre aflição, angústia, livramento. A gente já falou muito sobre isso nos 6 primeiros salmos. Salmo tem capítulo? Não. Tá? E qual que é o correto falar? Segundo Reis ou Segunda Reis? Reis é livro ou carta? Ou epístola? Segundo Reis ou Segunda Reis? Agora, 1 Coríntios ou 1 Coríntios? 1 aos Coríntios, amém, meus amados? Amém? Umas bobeirinhas, mas a gente tem que ser mais atenado para essas coisas, amém, meus amados? Aconteceu, as baterias estão acabando tudo à noite, né? E é Duracell. Amém. Salmo 15. Meus amados, alguns salmos, né, tem contexto, tá? Tem uma situação específica na qual ele foi escrito. E você vai ver o contexto no título do salmo, tá? Você vai ver o contexto no título do salmo. E alguns detalhes também nos ajudam a datar o salmo, a imaginar a ocasião que ele foi escrito. Às vezes o próprio conteúdo do salmo nos ajuda, né? E quem escreveu, juntamente com o conteúdo do salmo, juntamente com o título do salmo, nos ajuda mais ainda a perceber o ambiente, o contexto no qual ele foi escrito. Este salmo foi escrito por Davi. Está aí no título do Bíblia, não está? Salmo de Davi, não está? Davi, meus amados. Davi foi um homem que tinha o conhecimento da lei de Deus, da lei de Moisés. Né? Vamos lembrar que até a época de Davi, o máximo que tinha escrito era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém, meus amados? Ruth. É Ruth que eu chamo mesmo? É Ruth, né? Minha mente está falhando aqui. 1 e 2 Samuel provavelmente foram escritos na época de Davi. Mas às vezes ele tinha um acesso a algum documento ou outro ali, registrado por Samuel. Juízes, Josué, Davi teve acesso. Davi era um conhecedor das Escrituras. E além de ser rei de Israel e governar e julgar, ele organizou o culto ao Senhor. Na época de Saul, a arca, né, ainda estava em outro lugar, não estava em Jerusalém. Né? Não estava em Jerusalém. Davi traz a arca da aliança. Todos sabem o que é a arca da aliança, não sabe? Alguém não sabe? Todos sabem, né? Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém. De volta eu não sei, mas tem que confirmar isso aí. Mas ele trouxe de volta ali, né, para o sumo sacerdote, para os sacerdotes. Né? O tabernáculo que Moisés deu para o povo de Israel, que foi revelado por Deus lá em Êxodo, nos mínimos detalhes, né, o tamanho, o comprimento de cada peça, do que seria feito cada peça, a cor do tabernáculo. Todos conhecem o tabernáculo também, não conhece? Amém? Alguém não conhece o tabernáculo? Tá? Tudo isso foi dado por Deus e esse tabernáculo foi montado lá em Jerusalém. Jerusalém ficava numa região montanhosa. E o tabernáculo foi também colocado, né, lá em Jerusalém, numa montanha que existe, né, lá em Jerusalém. Tá? Um lugar bem alto para todos enxergarem, para todos contemplarem o tabernáculo de Deus. E Davi organizou o louvor ao Senhor naquela, né, os levitas louvavam o Senhor perto do tabernáculo ali, o povo de Israel transitava ali, né, levando seu sacrifício, o povo
O cidadão israelita saía lá do norte, lá perto do Monte Hermon, né, e descia no mapa, tá? Do norte até o sul, tá? Mas na realidade ele subia, porque Jerusalém ficava mais alta. Tá? Quando eu falo descer, é do norte para o sul, porque a gente tende a imaginar que o norte fica no alto e o sul para baixo. Não é isso mesmo? Né? Mas no espaço tem nada disso não, viu? E aí a pessoa descia, né, e subia a Jerusalém e cultuava o Senhor, e Davi observava aquilo. Né? Davi era zeloso com o culto ao Senhor. Né? Ele amava estar diante do Senhor, né, cultuando a Deus, orando, né, apresentando os sacrifícios. Né? Moisés deixou para o povo de Israel vários sacrifícios. Sacrifício de gratidão, sacrifício de pecado por ignorância, sacrifício por pecado mesmo, né? A pessoa sabendo que pecou e pecou, né? Sacrifício de louvor, tal. Tudo isso foi organizado por Moisés. E para cultuar o Senhor era necessário sacrificar. O Senhor não aceita nada de nós, meu amado, sem sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém, meus amados? Né? Nós vamos cear hoje, o pão e a ceia apontam para o passado. O sangue dos animais antes de Jesus Cristo apontava para o futuro. Amém, meus amados? O sangue dos animais apontava para Cristo. E a mensagem de Deus, que é a seguinte: um inocente deve morrer pelo culpado. Nós sabemos que todos nós somos culpados. Todos os homens que viveram na terra, desde Adão, são culpados. E por isso que o Senhor, desde o início, ensinou a sacrificar. Sabemos que o sangue de animais não apagava os pecados, mas eles apontavam para aquele que apagaria, rasgaria todo o inscrito de dívida, né, contra aqueles que são fiéis a Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Né? E Davi organizou este culto lá ao Senhor, e observando este culto, ele escreve este salmo. Este salmo que coloca para nós alguns critérios. Porque Deus é um Deus de critério. Amém, meus amados? Deus é um Deus que tem uma régua. Né? É aquela coisa de que Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa, meu querido. Não aceita, tá? Vou perguntar para a igreja. Não vale o Daniel que esteve aqui hoje de manhã. Né? Qual foi o primeiro homem que quis cultuar a Deus à sua própria maneira? Caim. Vocês lembram que Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor? O Senhor aceitou o de Abel, o de Caim não. Deus vira para Caim e fala: Caim, se você se comportar bem, você será aceito. Né? E Caim, em vez de quebrantar, endureceu mais e matou seu irmão. Né? Não foi isso que aconteceu? Desde Caim, meu querido, né, o homem quer cultuar a Deus da sua própria maneira, e Deus não aceita. A aliança que Deus faz com o homem não é uma aliança de, vem cá, fala aí o que você quer e eu vou falar o que eu quero e vamos firmar um compromisso aqui um com o outro aqui. Não é assim que funciona com Deus. Deus vem para nós, desde Adão, meu querido, Deus vem para o homem e fala o seguinte: olha, essa é a sua parte, essa é a minha. Glória a Deus, meus amados. Porque Ele é Deus. Deus não precisa da nossa aprovação. Deus é autossuficiente, Ele é infinito, eterno, imutável, poderoso, né, onisciente, onipresente. Glória a Deus, igreja. Então é assim que funciona com Deus. Ele é a verdade. Amém, meus amados? E aí, temos este problema de cultuar a Deus à nossa própria maneira. Nós vimos, por exemplo, na exposição de Malaquias, né, antes da exposição de Salmos, que os levitas, os sacerdotes, estavam errando na hora do culto, na sua forma, porque Deus é detalhista e deixou tudo, né, o culto, né, orientado, olha, eu quero assim, assim, assado, assim, nos mínimos detalhes.
Tanto que a gente não gosta de ler aquela parte lá de Êxodo, que Deus começa a dar para Moisés o candelabro. Olha, vocês vão fazer um candelabro assim, vocês vão fazer um altar desse jeito. A gente não gosta de ler essa parte porque a gente não é detalhista, né? Mas Deus é. E Deus não é brasileiro. Amém, meus amados? Deus não é brasileiro. O povo do jeitinho, de qualquer coisa, está valendo. Deus é detalhista. Amém, meus amados? Aliás, né, Jesus é israelita. Né? Mas ele é eterno, ele é antes de todas as coisas. Nem do universo Deus é. Não tem nada que contém Deus. Nada que existiu antes de Deus. Ele é eterno, infinito e imutável. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Então Deus é detalhista. Ele dá, olha, eu quero culto assim. E lá em Malaquias nós vemos que eles estavam cultuando a Deus de qualquer maneira, na forma do culto. Aqui Davi vai abordar um outro problema do culto. Né? Porque não adianta o culto ser bonito na forma, né? E os nossos corações estarem longe de Deus. Né? Não adianta também não. Jesus, por exemplo, para nós hoje, igreja, tem que trocar de óculos. Com óculos está doendo e sem óculos está doendo, né? Estou vendo tudo embaçado agora. Meus amados, Deus se importa com a forma. Por exemplo, nós hoje aqui, olha, o que Deus deixou para nós, forma de culto hoje para nós? O culto tem que ter ações de graças, amém, meus amados? Tem que ter louvor. O culto tem que ter palavra baseada na Bíblia somente, amém, meus amados? Né? O culto tem que ter oração. O culto tem que ter comunhão, amém, igreja? Esses são os elementos do culto. E a gente procura fazer isso aqui na igreja. Né? Não deixar nada estranho entrar, e vamos agradecer, louvar, orar, pedir coisas ao Senhor, vamos aprender da palavra dele, a palavra tem que ser bíblica, entendeu? Mas não adianta nada fazer tudo certinho, os elementos do culto serem aqueles que Deus deixou para nós, e o nosso coração não está no culto, não ser fervoroso, a gente só cultua bonitinho aqui, e depois a nossa vida não é um culto, e é disso que Davi vai tratar aqui. Davi vai tratar, né, porque ele, por força de ser um rei, ele impõe, olha, nosso culto vai ser puro, juntamente com o sacerdote, sumo sacerdote, profeta Natã, Davi colocou o culto puro diante do Senhor. Nenhum dos elementos estranhos entrava no culto. E depois entrou muitas coisas estranhas no culto. É só você ler, estudar a história de Israel. Você vai ver que aconteceram coisas terríveis naquele templo de Salomão. Coisas assim, abomináveis. Sexo, orgia, coisas terríveis. Tá? De arrepiar os cabelos mesmo. Mas Davi, como era o homem de Deus, ele, olha, o culto vai ser puro. Mas tem uma coisa que Davi não consegue controlar, que é o coração do israelita. E aí ele escreve este salmo para ser cantado, né, ali no tabernáculo, pelos levitas, enquanto o cidadão de Israel fosse ali cultuar. Porque eram nesses ambientes que os salmos eram cantados. Amém, meus amados? Estão entendendo até aqui? Jerusalém, né? A montanha, e o tabernáculo ficava no alto da montanha, tá? E você vai, a partir daqui, né, desse pano de fundo que eu coloquei para você, você vai entender este salmo. Vamos ver então os critérios que Davi deixou para o povo de Israel. Salmo 15. Senhor, NVI, tá? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta
e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Pai Santo, esta é a tua palavra. Nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra nos corrige. Pai, e que esta palavra, meu Deus, possa nos corrigir, Pai, para que em Cristo Jesus, Pai, possamos oferecer um culto ao Senhor, um culto de coração, Pai, um culto de um adorador, Pai, não somente aqui no templo ou qualquer outro ambiente, Pai, mas em todos os lugares, Pai, que possamos viver uma vida de culto ao Deus vivo, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, e o Senhor é a verdade. Que o Senhor esteja comigo, Pai, que o Senhor esteja com os meus irmãos, que todos nós sejamos praticantes, Pai, da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Meus amados, antes de tudo, antes de qualquer coisa, porque eu vou falar sobre obras hoje, vou falar sobre obediência à lei de Deus, né? Vou falar disso, vou falar o porquê disso, né? Mas antes de tudo eu quero deixar bem claro para você. Ninguém, desde Adão, ninguém foi salvo pelo seu próprio mérito. Ninguém foi salvo porque foi obediente. Aliás, a Bíblia faz questão de mostrar os pecados de Noé, de Moisés, de Davi, de todos os nossos heróis. E a Bíblia chama eles, né, de homens dos quais, né, a terra não era digna, a humanidade não é digna de tais homens, mas nenhum deles foi salvo pelas suas obras. Amém, meus amados? E ninguém será. E ninguém será, porque todos eles sacrificaram diante do Senhor por causa da sua culpa, por causa do seu pecado. Meus amados, somente Jesus entrou no Santo dos Santos. Somente Jesus permanece de pé diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, meus amados. Estamos na sombra dele. A sombra do Altíssimo, que é Jesus, nos impede que o fogo de Deus nos consuma. Glória a Deus, meus amados. Ele nos justificou. Todos os homens, desde Adão, Abel, Enoque, todos eles, Noé, Abraão, todos eles foram justificados pela fé em Deus. Glória a Deus, igreja. Tudo que eu vou construir aqui, tudo que eu vou falar aqui, está baseado nisso. Vou falar sobre obras. E por que as obras são importantes, meus amados? Porque Deus coloca as obras para nós, porque é a vontade dele. Sejam santos como eu. Ele é santo e nós somos filhos dele. Amém, meus amados? E outra, Deus deixou para nós, desde o Antigo Testamento, as obras como critérios para avaliarmos as nossas vidas. Se estamos andando com Deus ou não. Porque as obras realmente não salvam, porque ninguém vai ser justo bastante. A nossa justiça é trapo de imundície, mas elas revelam o nosso coração. Quer conhecer o coração de uma pessoa? Olha pelas obras, olha para as obras. Tá? Apesar de que, por um tempo, como diz Paulo para Timóteo, elas podem ser falsificadas. Mas Paulo fala, as más obras não vão ficar escondidas, Timóteo. Alguns pecados você não vê de cara nas pessoas, mas o pecado não vai ficar escondido. Da mesma forma, as boas obras não podem ser contidas. Né? Elas vão ficar, né, claras para todos verem. É possível, por um tempo, ser feio por dentro e bonito por fora. É possível, cuidado. Mas é impossível
ser bonito por dentro e feio por fora. Glória a Deus, igreja. Deu para entender? Falei certinho, não falei? De vez em quando eu dou uma de Dilma aqui. Eu troco as coisas, né? Tá? Não estou falando da pastora Dilma não, viu, meus amados? Entendeu, né? Estou falando da... né? Tá? É impossível, fala para o seu irmão, é impossível ser bonito por dentro e feio por fora. Tá? E é disso que Davi vai tratar aqui. Ele vai tratar do coração e do exterior, tá? E aí ele vai ensinar o israelita a julgar a si mesmo diante de Deus. Não é? Não é verdade, meus amados? Meus amados, adiantava apresentar um sacrifício diante do Senhor de arrependimento sem estar arrependido? Adiantava prestar um sacrifício de agradecimento ao Senhor estando na prática do pecado? Não adiantava, meu querido. Como hoje também não adianta. Tem um monte de gente louvando Jesus aí. Ah, aleluia. Você olha para o culto, né? Você olha assim, ó, o culto está avivado. E eu te falo, meu querido, com toda certeza, o Espírito Santo não está lá. Porque é uma igreja construída em cima de um pecado. A placa da igreja é um pecado. Tá? Com certeza, eu te falo de forma absoluta. Tá? O Espírito Santo não entra em contradição. Amém? Ele é Deus. Amém, meus amados? Ele é Deus. Tá? Através das obras, meus queridos, nós vamos avaliar, né, os nossos corações. Né? Então, esse teste, né, quem se lembra da exposição da carta de João, né, sabe que João colocou 3 testes para a igreja avaliar quem é de Deus e quem não é. Né? João colocou, olha, quer avaliar se a pessoa é de Deus ou não é, se você é de Deus ou não é? Você tem a fé em Cristo Jesus para perdão dos seus pecados? Ok. Deu xizinho? Ok. Você ama o próximo? Não? Então, a primeira também não é verdade, não. Você não tem fé também, não. Você não anda em santidade? Ah, você pode ter falado, eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador, xizinho, ok. Né? O pessoal fala cheque, né? Cheque. Eu creio em Jesus, cheque. Né? Cheque, né? Eu amo o próximo, cheque. Eu não ando em santidade. Não, esse aqui não. Então, as outras 2 também é falso. Tá? É o teste da santidade, do amor, né, e da doutrina, da fé verdadeira. Aqui Davi está colocando um teste aqui, que é o teste do coração, das obras. É parecido. Amém, meus amados? Por exemplo, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Lembrando que o tabernáculo ficava no monte. Davi faz essa pergunta para o Senhor, mas, né, já sabendo a resposta, mas é para o israelita entender o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer. Senhor, quem pode ficar nessa região montanhosa aqui perto do tabernáculo cultuando o Senhor? Que tipo de culto o Senhor aceita? Que tipo de culto? De quem que o Senhor aceita o culto? Aí Davi responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Só um detalhe técnico aqui antes de entrar, falar sobre integridade e a prática da justiça. Você sabe, o Salmo foi escrito com um recurso literário que se chama paralelismo. E o que é isso, pastor? Tem uma frase e uma outra contradiz ela, ou completa, ou fala a mesma coisa.
Entendeu? Isso é paralelismo. Vamos supor, o Senhor é santo, mas o diabo é sujo. Amém, meus amados? Um exemplo. O Senhor é santo e ele é forte. O Senhor, completou, né? O Senhor é santo e a sua pureza vai além, não, e a sua separação vai além do nosso entendimento. Falou a mesma coisa da anterior, mas de forma diferente. Isso se chama paralelismo. Entendeu, meus amados? A questão que nesse salmo aqui é difícil, porque cada Bíblia traz os versos de forma diferente. Então, eu não vou entrar nisso. Vou falar de cada detalhe. Tá bom? Aquele que é íntegro, aquele que é inteiro, completo diante de Deus, aquele que serve somente um Senhor, o seu coração não está dividido diante de Deus. Lembrando que a idolatria era muito comum na época de Davi. E lembrando também que nós temos a mania de pegarmos certos mandamentos do Senhor e descartar outros. Meus amados, nós, a igreja, por exemplo, só descartamos aquilo que os apóstolos descartaram. Aquilo que os apóstolos falaram, olha, não é para vocês mais. Isto teve um propósito e ficou lá no passado com o povo de Israel. Israel é uma nação. Né? Agora, o Cristo veio, a igreja não é uma nação, em si um povo espalhado nas nações, e vocês vão obedecer essas regras aqui. Tá? Foi Deus que fez isso. Meus amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é justo? Justiça é aquilo que você sente que é justiça? A justiça depende do seu entendimento, do seu sentimento? Meu querido, está vindo uma geração inteira de adolescentes e de jovens que, ao ler as Escrituras, vão falar o seguinte: que injustiça! É ou não é verdade? Não é verdade? Estão alienados, condicionados. Satanás conseguiu pegar eles, prender a mente deles assim, colocar numa gaiola, e eles não conseguem ver além disso. Né? A loucura para o homem, para muitos, é justo preservar os animais e matar crianças dentro do ventre. Isso é justiça para muitos, né? Mas para Deus não. O ser humano vale muitas vezes mais que os animais. Não é? Porque somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Glória a Deus, igreja. Fala assim com o seu irmão: você é valioso, porque você é a imagem de Deus. Só por isso, tá? Só por isso. Por isso que Deus abomina o assassinato. Tá? E Ele colocou uma penalidade dura para o assassinato. Sabe qual penalidade dura Deus colocou para o assassinato? A morte. Para impedir o assassinato. Tá? Deus fala isso para Noé e fala para Moisés. Tá? Não é o que você sente, meu querido, que é justiça, e sim o que a palavra de Deus diz que é justiça. Por isso, meus amados, o cristão, ou israelita na época de Davi, o verdadeiro israelita, olhava para a lei de Deus e falava o seguinte: a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é gloriosa. Mesmo que ferisse ele, mesmo que, olha, me pegou aqui desprevenido e eu estou na prática, né? Ele falava o seguinte: a lei de Deus é gloriosa, eu que tenho que me arrepender. Isso é integridade, aceitar, ser completo diante de Deus. E pratica a sua justiça. A parte B do versículo 1, ou do versículo 2. Não, a parte A ainda, né? E pratica o que é justo. Pratica a lei de Deus. Justiça é o que Deus diz que é justiça, e não aquilo que o homem fala que é justiça. Amém, meus amados? Aqui no Brasil, as nossas leis são malucas. O brasileiro pode matar uma pessoa e ficar livre o resto da vida. Né? Mas se o bandido invadir sua casa, você desarmar ele e der mais que 2 tiros, meu querido, você vai preso.
Tá? As nossas leis são malucas. Tá? Mas a lei do Senhor é maravilhosa. Glória a Deus, meus amados. Então nós praticamos aquilo que é justo. E o que é justo? A lei de Deus. Para nós hoje, o que é justo? O que os apóstolos disseram que é justo. Aquilo que Cristo disse para a igreja que é justo. Glória a Deus, igreja. Que de coração fala a verdade. Vocês vão ver aqui, durante o texto, muitos pecados que são cometidos com a língua. Que de coração fala a verdade. A parte B do versículo 2. É sincero com as palavras. O servo de Deus, meu querido, não pensa uma coisa e fala outra, não. Ele fala aquilo que o homem interior dele está sentindo ou pensando. Tá? E uma aplicação bem simples para nós aqui hoje. Bem simples, porque a gente vê isso acontecendo muitas vezes, tanto com a gente, tanto com os outros. Né? Não confunda, meu querido, disposição para perdoar com perdão, não. Por quê? Porque a pessoa te faz o mal, você não confronta o irmão e fala, deixa para lá, está resolvido. Mas se o irmão pisar no seu calo de novo, tudo volta. Né? Já vi várias vezes isso acontecer. Você vai lá na pessoa e fala o seguinte, vai lá no fulano de tal, vai lá no fulano de tal, ele te chateou, vai lá e conversa com ele. Não, deixa para lá. Deixa para lá, já perdoei. Aí a pessoa erra de novo e puxa tudo, as coisas mal resolvidas, puxa tudo. Vem à tona de novo. O cristão fala a verdade. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. O cristão fala a verdade. O servo de Deus, na época de Davi, Deus exigia a verdade. Exige. E não usa a língua para difamar. A palavra aqui no hebraico para difamar, ela é usada para calúnia e fofoca. Tá? Calúnia e fofoca. O que é uma calúnia? Você levantar uma falsa informação de uma pessoa. Não é isso? Não é isso que é calúnia? E o que é fofoca? Você sabe o que é fofoca. Né? Ficar falando da vida dos outros, detalhes da vida dos outros. Né? Quem gosta de programa de fofoca aqui? Tem até site cristão de fofoca. Né? Tem pessoas, meus amados, que a gente já tem uma indisposição natural, a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Por exemplo, eu tenho uma indisposição natural com artista gospel. Não gosto. Não gosto da classe. Não gosto. Tem que ser sincero aqui. Não gosto de nenhum artista gospel. Tem gastura de artista gospel. Eu tenho que vigiar meu coração, porque quando aparece uma notícia, artista gospel, sei lá o quê, o meu coração tende a gostar. Eu tenho que repreender no nome de Jesus. Daí tende a gostar e espalhar a notícia também. Tá? Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Tem que vigiar, meu querido, o coração. A gente sabe como é que são os nossos corações, né? Que nenhum mal faz ao seu semelhante. Que Davi é genérico aqui, né? Nenhum mal. Né? Provavelmente Davi fala isso porque nós somos mestres em criar mal, né? Surge uma coisa nova, uma situação nova, surge uma nova forma de fazer o mal. Né? Meus amados, o cristão, meus amados, não prejudica ninguém, amém, meus amados? O cristão não prejudica ninguém. Tá? Existem situações que uma pessoa vai ter que sair prejudicada por causa das circunstâncias. Por exemplo, você tem que falar a verdade, e a verdade vai prejudicar alguém. Está entendendo? Isso não é um mal em si. Tá? Você está lá no seu trabalho lá.
Aí o patrão te chega e pergunta, me responde, tá. E se você falar a verdade, vai prejudicar alguém. Você tem que falar a verdade. Nenhum mal aqui é o mal de graça. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. É a pessoa que gosta de prejudicar o outro. Não lança calúnia. As traduções, né? Cada uma foi para um lado. Né? Mas a calúnia aqui está mais ligada a desdenhar do irmão, da pessoa, reprovar a pessoa, né? Aquelas palavras de desdenhar e reprovar a pessoa, escarnecer da pessoa. Vocês notaram aqui, olha só, de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, não lança calúnia contra o seu próximo. Davi está falando, só até aqui, ele falou de 3 pecados com a língua, mais para frente tem mais. Tá? Não sei por que Davi destacou vários pecados com a língua, mas provavelmente pelo contexto de Israel. Tá? Às vezes, meus amados, não acontece adultério, roubo. Tá? Às vezes essas coisas que nós temos como mais graves não acontecem, mas a língua, meu querido, vai até na esquina ali da Augusto dos Anjos. Tiago repreende, olha, a língua é um instrumento de destruição, nela está a morte. Né? Aí uma pergunta aqui, sua palavra tem poder? Hã? Não? Nenhum poder, nenhum poderzinho? Isso aí tem, de influência. Hã? Sua palavra não tem poder, olha, sobrenatural, porque o sobrenatural está com os demônios, o diabo, os anjos e com o Senhor. E o Senhor domina todos, amém? Glória a Deus! E o Senhor domina sobre todos. Ele é o Deus do sobrenatural. Agora, sua boca tem um poder danado de influência, né? Um poder danado de influência, de persuasão. Tá? Então, e Davi está tratando disso aqui. A força que as palavras têm. Quando você fala mal de uma pessoa, pastor Almir usava muito esse exemplo, né? Peguei para mim. Né? Quem já viu a Serra da Piedade? Dá para ver ela daqui, é uma pontuda que tem ali, né? Quem já foi lá? Muito bonito, vai lá. Só não vai e entra num santuário não, que você é crente, amém, meus amados? Né? Você não é católico não, você é cristão, né? Você é protestante, amém? Pastor, não pode ir em casamento? Não pode, meu querido, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Glória a Deus! Vai lá na Serra da Piedade com um saco de pena. Espera, o ventão mais forte, lá é o quê? 1.800 metros de altitude, né? Solta lá as penas, depois sai para catar. É a mesma coisa quando você difama e calunia alguém. Você não resolve mais. Pastor, mas eu vou na frente da igreja e peço perdão. Não resolve. Não resolve. Jesus Cristo fala, vai ser pedido conta de cada palavra. O homem vai ter que prestar conta. É importante, meus amados. Isso é muito importante. No Sermão da Montanha, quando o Senhor Deus fala da lei, quando o Senhor Jesus Cristo fala da lei, falando para os fariseus, ensinando a igreja a ultrapassar a justiça dos fariseus, Jesus ele fala o seguinte, vocês acham que é só por matar uma pessoa que você vai a julgamento? Não. Se você falar mal contra o seu próximo, se irar e usar suas palavras para prejudicar o seu próximo, você está sujeito ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5. Tá? Amém, meus amados? Você pode matar com as suas palavras. Tá? Nós devemos ter cuidado. Amém, meus amados? Parte A do versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo.
Meus amados, o Senhor mandou rejeitar vários tipos de pessoas no Antigo Testamento. Ele mandou mesmo, rejeitei, julguei, está sentenciado, não tem jeito mais não. Pastor, mas a gente não tem que amar. Não, o Senhor mandou rejeitar. Muitas pessoas do Antigo Testamento, o Amonita, o Moabita, acabou para eles, estão julgados. Não tem mais jeito para eles. E se o Senhor fala que não tem mais jeito, é porque não tem mais jeito. Amém, meus amados? Tem gente querendo ser mais justo que Deus. E mais sábio que Deus. Se Deus finalizou a coisa, acabou. Amém, meus amados? Né? E essas pessoas deviam ser rejeitadas por Israel. O egípcio, as outras nações que o Senhor não tinha mencionado, transitava livremente por Israel. E o Senhor fala, trate bem deles, ame eles. Né? Se vocês oprimir eles e eles orarem a mim, eu vou vir e o castigo vai ser feio para cima de vocês. O Senhor fala através de Moisés para o povo de Israel. Né? Esse rejeitar, esse desprezar aqui, é desprezar quem o Senhor rejeita. Existem outro tipo de pessoa também, até no meio de Israel existiam pessoas assim, que o Senhor mandava rejeitar. O Senhor mandava rejeitar. Abram lá em Salmo 1. É o texto clássico dessa situação aqui. Ó. E aqui, meu, que vale tanto para o povo do meio de Israel, quanto qualquer um. Deus não proíbe, meu querido, você de ter uma amizade fora da fé. Porque se for assim, muitos, até mesmo no Antigo Testamento, estavam em pecados. Daniel era um deles. Viu, Daniel? Profeta Daniel. De quem que o profeta Daniel era amigo? Ciro, ou Dário, né? Depois olha no texto lá, confere lá. Ou Ciro ou Dário. Né? E tem outros também. Tá? O próprio rei Davi, rei Salomão, né? Fez vários acordos com vários reis e tinha uma certa aproximação. Tá? Mas o rejeitar tem a ver com esse aqui, meu querido. Olha, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está aqui. Amém? Amém, meus amados? Está aqui, ó. Quem merece desprezo? Esse aqui, ó. Esse aqui merece desprezo. E que tipo de desprezo é esse? É desprezo de não ter comunhão, não escutar conselho. Não é o desprezo de desrespeitar, não, viu, meu querido? Amém, meus amados? O cristão não desrespeita ninguém. Tá? Vamos supor aí que alguém acaba de fazer o mal, né? E o policial vai lá e prende, algema. Você pode ir lá chutar a pessoa? Não pode, não. Tá? E outra, você tem que chamar ele de cidadão. Por que você fez isso, cidadão? Né? Que bom que é assim, meus amados, porque a gente perde a dosagem, sabe? A nossa ira não produz justiça de Deus. Glória a Deus, igreja. E isso desde o Antigo Testamento o Senhor nos ensina a ser assim. Mas honra os que temem ao Senhor. Meus amados, a gente está passando por uma época que o cristão, ele ama fazer festa com o pessoal lá de fora. Com seus parentes que não são crentes, o happy hour depois do trabalho, e ele gosta daqueles momentos ali de conversa, de sorriso, com quem não é crente. E chega aqui na igreja, não tem comunhão direito com o irmão, não se alega em Cristo, juntamente com a igreja, nos louvores, presta o culto a Deus mecânico. É disso que o texto está falando, meu querido. E tem outras aplicações nessa honra aqui, quem teme ao Senhor. Vamos supor, você acabou de fazer um trem errado, e um irmão te viu, um irmão que nunca te cumprimentou, nunca te, né? Mas você sabe que é irmão. E aí ele vai lá e fala o seguinte com você: meu irmão, faça isso não, isso está desagradando o Senhor Jesus. Aí você pode virar para ele e falar: quem é você? Você pode fazer isso? Experimenta fazer isso comigo.
né? Qualquer outra aqui na igreja. Se ele falar assim com você, meu querido, você foi batizado, você declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor, você faz parte da mesma família que eu pertenço também, e nós fizemos um juramento diante do Senhor, uma promessa diante do Senhor de obedecê-lo no batismo. Você está quebrando essa promessa, eu estou aqui para te falar essa verdade. Pode parar por aqui? Tá bom? Você quer que eu fale mais? Tá bom, né? É. E assim vai, meu querido irmão. Aí você tem que escutar o irmão falar. Tá? Porque Deus fala através da igreja. Amém, meus amados? Então, tem tantas formas de honrar aqueles que temem ao Senhor, né? E aqui no texto aqui, propriamente, Davi está falando, mas honra aquele que está observando todas essas coisas que eu falei até agora. Salmo 133. Abram lá. Que maravilha esse salmo. Né? Davi novamente olhando para o tabernáculo. Davi ele olha para o tabernáculo e ele vê as tribos de Israel. Manassés, Zebulon, Issacar, Judá. Né? Fala outra aí. Rúben, Benjamim. Tem outro, esqueci do mais velho de Jacó. Não, falei Rúben. Né? Os levitas, né, que são da tribo de Levi. E ele está vendo o culto acontecer lá, né? E o Senhor sendo glorificado. E aí Davi escreve esse salmo aqui. Né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eles estão cultuando a Deus, prestando culto, oferecendo sacrifício de gratidão, de louvor, perdão dos pecados, estão cultuando o Senhor, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meus amados, a vida eterna está no meio da igreja. A igreja é o baluarte da verdade, a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Vamos honrar a igreja do Senhor, amém, meus amados? Da mesma forma que Davi contempla ali os irmãos cultuando ao Deus vivo, nós estamos aqui reunidos também para cultuar o Deus vivo, e aqui tem oração, tem correção, tem consolo, tem tudo aquilo que você precisa, meu querido, para chegar no céu. Aqui é pregado que só Jesus Cristo salva. Não há nenhum outro no céu e na terra. Aplauda Jesus Cristo porque Ele é maravilhoso. Quem mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Tá? Isto aqui, meu querido, tem a ver com seus contratos, com as suas promessas, com as promessas que o israelita fez, os juramentos que ele fez, seja diante de Deus ou diante dos homens. Quem é de uma época que a palavra do homem bastava? Existiu isso aqui no Brasil? Existiu? É a honra, né? Hoje, meu querido, se você não for no cartório reconhecer a assinatura, reconhecer firma, não é? Você tem que colocar lá e todos os itens e tal, e prever aquilo que a pessoa pode entender errado e colocar lá os subtópicos e tal, lá, e vão lá agora no cartório reconhecer firma, firmar esse contrato aqui. Não é isso? E aí as situações mudam, e aí a coisa te prejudica, mas você deu a sua palavra. E aí tem várias coisas que você pode fazer, e até na pessoa que você deu a palavra que podemos mudar? Não. Acabou, tem que cumprir. Não é verdade? Não é isso? Não é assim que funcionam as coisas?
ou que devia, né, funcionar, né? Mas não, a pessoa faz um contrato que a princípio é bilateral e com o tempo ele vira unilateral. Duas pessoas concordam sobre algo, passa um tempo, as situações mudam, as pessoas mudam a sua palavra de acordo com a sua conveniência. Meu querido, isto vale para tudo na sua vida, até para o seu casamento. O que você jurou para sua esposa no dia que você casou? Seja diante do juiz ou diante do pastor. Você lembra dos juramentos? Vou amá-la na saúde. Mais o quê? Riqueza. Meu querido, você casou com a sua esposa bonitinha, né? E se ela ficar tetraplégica, você vai continuar casado? Não é mais vantajoso para você. Você vai continuar? Tá? Não leve isso aqui para o extremo também, não. Tá bom, meu querido? Se o seu marido te bate, divorcia. Tá? Tá bom, meu querido? Amém, mulheres? Tá? Porque não para por aí, não. Tá? E você, mulher? Seu marido, né, não conseguiu ser rico, nem ter aquele controle todo. Você ama ele ainda? Você prometeu. Você prometeu, né? Nos juramentos de antigamente tinha obedecê-lo. Pois é, pastor, isso é de antigamente. Não, meu querido, um tem que mandar. Você concorda comigo que um tem que mandar? Não concorda, mulher? Você concorda que um tem que mandar? É você? Um tem que mandar. Né? Não é isso mesmo que funcionam as coisas? Nós temos um presidente ou dois presidentes? Né? Até colegiado tem presidente, meu querido. Né? Os deputados têm um presidente lá. Né? Os juízes têm um presidente. Na família tem um presidente. Você, quando se casou, você colocou a faixa presidencial no seu marido. É isso que a Bíblia diz, tá? Gostou não, né? Gostou não, né? Mas dói. É para isso mesmo. Cumpre com a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Tá bom, meus amados? Último item aqui, né? A parte B do versículo, não, a parte A ainda. Não empresta dinheiro visando lucro. A pessoa está necessitada, você empresta dinheiro, você está visando lucro? Na época de Moisés, meu querido, Moisés deu a lei, e a lei protegia o povo de Israel contra a pobreza, contra a miséria. E tinha vários dispositivos na lei para que o povo de Deus não fosse miserável. Poderia até, por circunstâncias, passar por alguma necessidade, mas aí tinha dispositivos para a lei, na lei que impedia dele passar frio, passar fome, ficar sem nada. Já estava na lei. E Moisés também proíbe emprestar dinheiro para o residente de Israel com juros. Para o estrangeiro que estava de passagem, poderia. Por quê? Está de passagem. Né? Está de passagem, está passando pela nação. Mas ali o residente, não. Né? A pessoa podia ir embora, né? O estrangeiro podia ir embora, ficar sem pagar e sumia, porque o núcleo familiar dele estava distante. A terra dele, né? Estava distante, não estava ali. Não era regido pelas nossas leis, pelas leis de Moisés. Mas todo residente de Israel, meu querido, se alguém passasse por alguma necessidade, e se o cidadão israelita prestasse dinheiro e depois cobrasse juros, ele estaria perdido diante do rei justo. Porque quando a pessoa passa por necessidade, meu querido irmão, né? A pessoa está passando necessidade, pede dinheiro emprestado, né? E aí?
como é que vai ser? Né? Você pode, olha, eu preciso desse dinheiro, me paga quando puder. Né? Quem tem o almoço e janta, né, se a outra pessoa não tiver almoço e janta, fica os dois sem janta e os dois com almoço. Amém, meus amados? É assim que funciona com Deus. Amém, meus amados? É assim que funciona com o Senhor. Tá? Ele vai pedir conta disso. Você sabe, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Né? Uma pessoa desinformada. Ela não sabe que o carro dela vale 50 mil. E você sabe disso. E está lá te passando o carro lá por 25 mil. Já viu aqueles golpes que aplicam nas pessoas na rodoviária? Quem já caiu? É a mesma coisa. Como é que fica o seu coração depois dessa, meu querido? Tá? A minha avó era analfabeta. E eu ia para a casa dela, porque na minha casa não tinha televisão, e eu gostava de ver Tom e Jerry e Pica-Pau. Quem gostava de ver Tom e Jerry e Pica-Pau? Pecado purinho, aquele ali, meu filho. Só vingança, só ódio. Tá? Eu tenho mais medo dos filmes de Natal do que dos filmes de terror. Tá? Presta atenção no que eu estou falando. Os filmes de Natal são piores do que os filmes de terror, tá? Aí ela chegava, vai lá comprar doce para você. Ela chegava para mim com notas que hoje seriam 100, 200 reais. Isso para uma criança de 10 anos, ela não sabia que nota ela estava me dando. É a mesma coisa, meu querido. Aí eu ficava constrangido, vó, não, essa aqui dá, essa aqui de 10 aqui, ó. Constrangimento, né? Mas se não fosse a minha avó? Meu querido, eu não esqueço a cena, isso marcou minha vida, sabe? Marcou, para tristeza. Quem lembra do 2210C? Que dava volta lá no centro da região hospitalar, depois voltava. Era tarde da noite, meu querido, no Natal. A gente trabalhava vendendo cartão de Natal. Antigamente, na década de 90, tinha umas casinhas, né? Minha família, quem viu aquelas casinhas lá na Afonso Pena, né, ali, pode saber que a minha família era dona da metade, vendendo cartão de Natal. Ganhava dinheiro demais. Né? A gente voltando cansado e tal, e estava um homem dormindo, exausto, e cai do bolso dele muitas notas, só assim, parece que foi o salário do mês, meus amados. Aí a mãe fala com o filho, vai lá. Aí ele foi lá, e todo mundo vendo, e ninguém falou nada. Eu tinha 13 anos de idade. O menino pisou na nota, e todo mundo vendo. E tinha gente gostando. E pegou e levou. A mãe fez isso. Né? Vai pagar nessa vida ou na outra, se não se arrepender. E aí, meu querido, devemos ter cuidado com o lucro fora do contexto. Você é vendedor, você tem que ter lucro, amém, meus amados? Você está vendendo, amém, meus queridos? Porque vieram perguntar de manhã, pastor, eu trabalho vendendo na porta, vendendo isso. Então, minha filha está falando que eu não posso ter lucro, não. Pode sim, meu querido. Não, você tem que ter lucro, é o produto, é o seu trabalho. Amém, meus amados? Aqui o texto está falando de emprestar o seu dinheiro, o que fala de um necessitado, de alguém que está precisando, visando lucro. Entendeu, meus amados? Glória a Deus. Nem aceita suborno contra o inocente. Aqui, em qual ocasião alguém poderia aceitar suborno contra o inocente nos julgamentos? Né? Diante do rei, diante de um juízo local lá do povo de Israel. A pessoa falava com a outra, mente por mim, diante do juiz. Aceitando suborno contra o inocente. Não consigo imaginar dentro do contexto de Israel uma outra situação assim, né, de suborno contra o inocente sem ser diante do juiz, não. E Moisés fala disso, ele fala disso muitas vezes, né, do suborno contra o inocente. E olha, Moisés fala, não minta diante do juiz nem a favor do pobre. Nem a favor do pobre pode mentir.
Tá? Então, meu querido, o Senhor espera que você seja generoso, amém, meus amados? Incorruptível. Davi termina: quem assim procede nunca será abalado. Em outras palavras, quem assim procede vai permanecer diante do Senhor. Glória a Deus, igreja. Mais uma vez, as obras não salvam, mas elas mostram se nós somos salvos. Por quê, meus amados? Porque o Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória e se humilhou em favor de nós por causa do meu e do seu pecado. Como diz Paulo, como viveremos ainda no pecado? Ele morreu por causa do meu pecado e eu falo que Ele é meu Salvador e eu me alegro nele. Como que agora eu vou viver e praticar essas injustiças? Como assim eu tenho Jesus no coração? Se eu faço aquilo, se eu faço as coisas pelas quais Ele veio morrer para pagar um preço por mim, a conta não fecha, meu querido. A conta não fecha. Com certeza, ninguém é salvo pelas obras, mas o cristão se santifica porque Deus é santo, porque Ele é grato, porque tem no coração dele a alegria do Espírito Santo, porque ele teme a Deus Todo-Poderoso, ele sabe que o Todo-Poderoso é fogo consumidor, e na frente dele está o Filho de Deus, que foi queimado no nosso lugar. Glória a Deus, igreja! Mas ressuscitou em glória, está à destra do Pai Todo-Poderoso. E Ele voltará para buscar os seus justos, aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que verdadeiramente o amam, como Ele diz para os seus discípulos: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Glória a Deus, igreja! Se você foi encantado pela cruz de Cristo, nós vamos cear, vamos beber do cálice e comer do pão. Se você foi encantado, se você se ajoelhou humilhado diante da cruz de Cristo, meu querido, você sabe do que eu estou falando? Como assim vamos viver no nosso pecado? Como assim vamos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira? Meu querido, o Senhor é maravilhoso, mas Ele é fogo consumidor. Amém, meus amados? Que nós possamos crescer nessa verdade no nome de Jesus. Amém, igreja? Né? O escritor de Hebreus fala: seguir a paz com todos e o quê? Sem a qual? É sério, meu querido. Que nós possamos realmente passar pela cruz. E se você, meu querido, de repente, esses versículos pegou você aqui, meu querido irmão, se arrependa no nome de Jesus, porque nós somos mestres, meu querido, em adaptar a lei segundo a nossa conveniência, deixando a nossa integridade diante do Senhor, deixando de ser completos diante do Deus vivo e adaptando Deus da nossa forma. Meu querido, tudo que os apóstolos falaram para a gente fazer ou deixar de fazer, devemos obedecer para a glória de Deus. Amém, meus amados? Tudo aquilo que Jesus ordenou a igreja fazer, devemos obedecer. Mesmo que for contra a gente, mesmo, meu querido, se a gente tiver que abrir mão de muita coisa, mesmo que a gente deva ir para a fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo que a gente for condenado para a cova dos leões, né? A cova dos leões, né? Meu querido, permaneça fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O nosso trabalho em Deus não será em vão. A perseguição, o sofrimento resultante da obediência, meu querido, não será em vão. O Senhor tem uma recompensa maravilhosa. Olha, Ele é um Pai tão amoroso que não passa de obrigação a obediência, mas Ele vai nos recompensar a si mesmo. Glória a Deus, igreja! Isso não mostra quem nós somos, não. Isso mostra quem Ele é. Gracioso. Glória a Deus, igreja! Meu querido, algumas aplicações aqui rapidamente para nós cearmos diante do Senhor. Primeiro, cuidado com o legalismo. Meu querido, nenhum homem vai ser justificado pelas obras, tá? Eu enfatizei as obras aqui, mas como sinal de salvação. Glória a Deus, igreja! Quem é salvo, quem se ajoelhou diante da cruz, meu querido, nunca mais será o mesmo. Nunca mais, meu querido. Ele vai ver na cruz os seus pecados, isso vai mexer com o psicológico, com tudo. Estava morto e ressurgiu para viver para Deus. Glória a Deus, meus amados. Use as obras como critério, sim, meu querido. Se você estiver na prática do pecado, ou ver alguém na prática do pecado, e fala que é crente, repreenda.
Esta é a orientação de Jesus. Repreenda. Não escutou não? Leve outro irmão. Não escutou não? Leve para a igreja. Não escutou? Jesus fala, não converteu. Só fala que eu sou o Senhor dele da boca para fora. Não converteu. Considere o gentil publicano. Alguém que não faz parte da comunidade da fé. E julga a si mesmo também. Né? Paulo diz, né, se nós julgássemos a nós mesmos, né, não seríamos julgados por ninguém. Tá bem? Tá bom, meu querido? Aquele que pensa que está de pé, o quê? Tá bom? Amém, meus amados? Tá? Esse teste foi repetido por Jesus. Jesus falou, olha, vocês vão reconhecer os falsos profetas, os falsos crentes pelas obras. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Está em 1 João e Paulo também fala disso. Tá? Meu querido, busque o enchimento com o Espírito Santo. Tá bom, meu querido? Tá? Enchimento com o Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, meu querido? É estar convicto do seu pecado, estar ajoelhado, humilhado diante da cruz de Cristo, estar alegre pela salvação que Cristo deu, né? E praticando as boas obras que Deus deixou para a gente. Amém, meus amados? Pastor, e como é que eu me fortaleço nesse processo todo aí, para ser cheio do Espírito Santo? Pratique as disciplinas espirituais, meu querido. Ore, medite na palavra, você sozinho, e ore e medite na palavra juntamente com seus irmãos, na igreja. Amém, meus amados? Tá? É dessa forma que você vai ser cheio do Espírito Santo. Está lá e também em Efésios capítulo 5. Tá? Meu querido, cuidado com o engano de Satanás, viu? Porque muitos pensam estar diante de Deus enquanto praticam o pecado. Repito, está na prática do pecado? Te confrontou aqui? Peça perdão hoje. Hoje, agora. Amém, meus amados? Amém? Fique de pé, meu querido. Vamos cear para a glória de Deus. Quero chamar aqui